Boa noite. Talvez eu seja um rostinho novo para alguns. Meu nome é Laura. Eu faço parte do grupo de oração Semente de Vida Nova. A gente se reúne lá na Capela São Vicente, todo sábado às 18 horas. Recebi esse convite maravilhoso do grupo de oração, Frutos do Espírito. E meu coração se alegra com esse convite. Sou nova aqui em Conquista, me mudei ano passado, estudo fisioterapia. E nessa noite o Senhor me chamou para trazer a palavra para vocês. Eu quero convidar, vamos ficar de pé? Eu quero te convidar, você que trouxe a Bíblia, abra ela lá em Mateus. Abra ela em Mateus 14, 22 ao 33. Quem não trouxe, junta com um irmãozinho, lê com o irmãozinho. Se não, tudo bem. Eu quero te convidar a escutar com atenção essa palavra que o Senhor reservou para nós nessa noite. Mateus 14, do 22 ao 33. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro então saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na palavra prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Eu quero te convidar, fica ainda um pouquinho de pé. Erga os teus braços o mais alto que você puder. Fecha os teus olhos. Eu quero pedir que o irmão vá solando aí qualquer coisa e o Senhor tocar no seu coração. Eu quero que você fale comigo agora com o Espírito Santo. Eu quero que com as suas palavras você entregue a sua vida para Ele nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que essas pessoas que estão aqui nessa noite sejam terra frutífera para receber a tua palavra, para receber o teu direcionamento, Espírito Santo, e cumprir a tua vontade, ó Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vai dizendo com as suas palavras: Espírito, vem sobre mim. Espírito, vem sobre a minha casa. Espírito, vem sobre a minha vida. Espírito, vem sobre a minha família. Vem, Espírito Santo de Deus. Neste momento eu quero pedir que o Espírito Santo tire todas as distrações nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu possas invadir os corações. Que tu possas, Espírito, vir com toda a tua intensidade, com a porção recalcada, sacudida, transbordante da tua presença. Espírito Santo, sem ti, nós não conseguimos olhar para Jesus.
Espírito Santo, sem ti, o nosso coração se desvia do caminho. Espírito Santo, sem você, o nosso coração se enfraquece, a nossa força se esvai. Então eu te peço, Espírito, derrama essa força, essa poção sobre eles nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém? Pode se assentar agora. Eu não podia começar sem falar com ele. Irmãos, nessa noite o que Jesus falava ao meu coração é que Ele te trouxe e me trouxe aqui porque Ele quer se relacionar conosco. Jesus nos deu muitas oportunidades para se relacionar com Ele e nos dá diariamente, todos os dias. Esse encontro aqui, essa reunião de oração, é somente Jesus dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade de se relacionar comigo. Irmãos, nós fomos feitos para o Senhor. Nós nascemos para o Senhor, amém? Você crê nisso? Nós nascemos para o Senhor e a Bíblia vem comprovar isso. O Senhor nos criou para Ele. Só que, irmãos, acontece uma coisa no decorrer dessa história. O pecado, ele entra. O pecado entra na terra. Lá em Gênesis 18, vem dizer que até a terra sofreu com o pecado. Que até a terra, a própria terra sofreu. Nasceu espinhos, nasceu brotos. Aquilo que era simplesmente suave ficou áspero. Isso acontece quando nós nos afastamos de Deus. Isso acontece quando aquilo que nasceu, aquilo que foi criado para estar perto do Senhor, se esvai, se afasta. E o pecado, ele tem esse poder sobre nós, infelizmente. O pecado, ele tem esse poder sobre nós. Mas nessa noite, se Deus me trouxe aqui só para dizer isso para você, amém. O pecado, ele pode ter o poder de te afastar de Deus. Ele pode ter o poder de desviar o teu olhar de Deus. Mas o Espírito Santo tem o poder de te fazer olhar para o Senhor e permanecer olhando para Ele. O Espírito Santo tem o poder, meu querido, minha querida, de não somente te fazer olhar para o Senhor. Eu nem falei o tema nessa noite, mas o tema é: voltai o vosso olhar para o Senhor. E o Senhor falava ao meu coração: Laura, se é preciso voltar a olhar, é porque aquele olhar que um dia estava voltado se desviou. Que um dia estava lá fixo olhando para o Senhor, se desviou. E o Senhor falava ao meu coração em oração que nós não nascemos para ficar longe de Deus. E que o intuito dessa noite é esse. É não somente voltar a olhar para o Senhor, mas fazer com que a tua alma esteja perto do Senhor. E é incrível, eu parava para refletir ali durante a adoração, de que os nossos olhos, vem dizer que é a porta da nossa alma. Então, meu querido, se o teu olhar não estiver olhando para o foco e para a direção certa, a tua alma está longe daquilo que é para estar perto. A tua alma se afasta daquilo que é para ser o teu alimento, daquilo que é para ser a tua fortaleza. A tua alma fica longe, por quê? Porque a porta da tua alma não está vendo, o teu olhar foi desviado, o teu olhar não está mais focado no Senhor. E o Senhor trazia para mim algumas coisas que podem nos afastar e nos desviar desse olhar. Algumas coisas que podem ser externas e algumas coisas que podem ser internas também. Às vezes nós somos influenciados por coisas externas. E nós somos influenciados por coisas que nós mesmos criamos dentro do nosso coração. E deixamos aquilo virar e se tornar verdade. E na palavra vem dizer bem assim, lá no versículo 30. Pedro
versículo 30. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então a primeira coisa que o Senhor falava no meu coração que nos desvia o olhar é o medo. Foi assim com Pedro. O medo de Pedro até teve coragem. Pedro até teve coragem, pegou e falou: Jesus, se é você, deixa eu ir. Isso é querer se relacionar, meu querido. Você está aqui hoje, nessa noite, você veio ao encontro do Senhor. E o Senhor está dizendo para você: meu amado filho, não adianta só você vir ao meu encontro. O teu olhar tem que estar focado em mim. Porque se o teu olhar não estiver focado em mim, você cai. O medo aparece. A insegurança aparece. A tristeza aparece. Não adianta você somente vir. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Mas o Senhor tem coisas muito além para você. O Senhor não quer te ver aqui só sentado nesse banco. O Senhor quer transformar a tua vida. O Senhor quer que a sua vida, mesmo com medo, mesmo com a tristeza, porque eu te garanto que no momento que você sair por aquela porta, as coisas podem não mudar nada na tua vida. A tua situação financeira, quando você sair por aquela porta, vai ser a mesma. A situação dentro da tua casa vai ser a mesma. A tua saúde pode até ser a mesma. Mas sabe o que pode mudar daqui para fora? Aonde está o teu olhar? Aonde está a tua força? Isso pode mudar. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor me trouxe aqui. Para que a gente entendesse que apesar das circunstâncias, Ele pode fazer. E Ele quer fazer. O Senhor falava outra coisa ao meu coração. O Senhor falava que outra situação que nos afasta do Senhor, outra situação que vem nos afastar do Senhor, é quando a gente está passando por tanta coisa e a gente simplesmente para de lutar. Eu vou dar um exemplo para vocês de Davi. Davi era o maior dos guerreiros do Senhor. Davi era o escolhido, o rei. Davi era aquele que toda vez que ele entrava numa batalha, meu querido, os inimigos ficavam loucos. Porque falava: eu perdi. E talvez quando você veio aqui, eu não sei se é a tua primeira vez no grupo de oração ou não, mas a partir do momento que você veio aqui, o Senhor te chamou para uma luta. A partir do momento que você teve o seu encontro para o Senhor, o pessoal do grupo de oração pode confirmar. Quando a gente dá o sim para o Senhor, é luta. Você não vem achando que quando a gente dá sim para o Senhor, tudo fica um mar de rosas, não. Quando a gente fala sim para o Senhor, quando você se disponibilizou a estar aqui, eu tenho certeza que você passou por alguma dificuldade. Eu tenho certeza que talvez a sua dificuldade pode ter sido até interna. Do tipo: ó, eu não vou não, hoje não. Hoje eu não estou animada, hoje eu não estou bem, minha cabeça está doendo, o dia foi pesado. E Davi um dia virou e falou bem assim: hoje eu não vou lutar. Ah, eu já lutei tanto, já venci tanto. Não podem ir sem mim, eu vou ficar aqui. No dia que Davi falou isso, ele caiu. Ele olhou para aquela varanda, ele foi para a varanda do seu quarto. E ele pecou porque viu uma mulher. Davi caiu. A princesa dos olhos do Senhor caiu. O olhar de Davi se desviou por um momento. E aquilo foi o suficiente. Para quem conhece a história de Davi, aquilo foi suficiente. O olhar de Davi desviado foi o suficiente até mesmo para matar uma pessoa. Até mesmo para colocar aquele soldado fiel dele
de frente de ordem de batalha para ele ser morto e ele pecar. Olha o que um olhar desviado não faz. Olha quando a gente perde o foco, o que a gente não faz. O Senhor nos chama a voltar a esse olhar. E mesmo com o pecado de Davi, o Senhor chamou Davi novamente e falou: Davi, olha para mim. Olha para mim. E meus irmãos, por que temos que olhar para o Senhor? Por quê? Por que temos que olhar para o Senhor? Por que o nosso olhar não pode se desviar? Quem conhece a vida de Jesus sabe que Jesus, ele foi um exemplo surreal nessa terra. Jesus, ele veio com cada atitude dele nos ensinar a vencer todos esses obstáculos aqui. A vencer o medo, porque Jesus teve medo. Jesus sentiu medo. Vocês sabiam que Jesus sentiu medo? Vocês sabiam que Jesus teve medo de morrer naquela cruz? De que ele chorou sangue? De que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus veio nos ensinar. Ao mesmo tempo que ele sentiu medo, ele sabia quem procurar. Ele procurou o Pai. Ele entrou no secreto e ele falou com o Pai. Jesus passou por muitas tribulações. Eu posso dizer até mesmo que eu passo muito nesse sentido. E eu admiro Jesus absurdamente em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas nesse, eu peço a Ele todo dia para me ensinar, que é a paciência. Jesus foi o homem mais paciente que já pisou nessa terra. Enquanto aqueles fariseus estavam lá, duvidando de Jesus, questionando Jesus, dizendo: Ei, você é um herege. Você é um herege. Sabe o que Jesus fez? Nada. Ele fez a vontade do Pai. Eu acho que aqui não tem não, né? Deve ser só ter lá no lugar que eu convivo. Mas aqui não tem irmão que tira a paciência do outro não, né? Tem não, né? Tem não, tem nada. Tem não. Eu acho que só tem lá, né? Eu trouxe duas jovens aqui que só tem lá, né? Só tem lá. Ei. Ficou melhor? Vocês estão me escutando? Dá para entender bem? Estou falando muito rápido. E esses irmãos, né, que eu estava falando, que vêm para tirar a nossa paciência, podem sim ser um motivo de desvio de olhar. Mas nessa noite Jesus quer virar para você e quer falar assim: Ei, olha para mim. Não olha para a frustração do teu irmão. Não olha para aquilo que o teu irmão falou de você. Não olha para aquilo que o teu irmão fez com você. Sabe por que não vale a pena? Sossega. Eu não enxergo de longe. Obrigada. Sabe por que não vale a pena olhar para o irmão? Porque aquilo só vai te desviar de Jesus. Sabe por que não vale a pena olhar para aquela frustração que aconteceu com você há anos atrás? Porque aquilo só vai te desviar de Jesus, minha querida. Porque aquilo só vai te afastar. Sabe por que não vale a pena nem você ficar olhando para o seu pecado? Eu não estou te convidando hoje aqui a olhar para o seu pecado, não. Eu estou te convidando a olhar para Jesus. Não vale a pena, meus queridos, olhar para outras coisas. Vale a pena olhar para Jesus. Vale a pena olhar para Jesus. Jesus quer te fazer crescer. Jesus não quer te ver atrofiando. Eu estudo fisioterapia e eu queria dar um exemplo que Jesus falou comigo em sala essa semana. A gente estava estudando sobre os músculos. Quem aqui faz academia? Quem aqui faz academia, levanta a mão. Eu fazia, mas eu deixei. Mas vocês vão entender. Vocês vão entender esse meu raciocínio. O professor falava assim pra mim, pra sala, né?
O músculo da gente, ele tem a capacidade de mudar de tamanho, não tem? Quando a gente malha, quando a pessoa malha, o músculo dela não muda de tamanho, não aumenta de tamanho? O que acontece ali é um processo chamado hipertrofia. Aquela célula muscular, ela cresce, ela fica grande, ela triplica de tamanho. Mas sabe por que ela triplica de tamanho? Porque ela passou por um estresse muito grande. Ela teve que passar por um processo, e quem malha sabe, ou quem já malhou um dia sabe, que é doloroso. Quando o pessoal começa a malhar, o pessoal já vem, misericórdia, não consigo nem sentar. Tá doendo tudo, tá machucando tudo, parece que tudo tá doendo. Mas aquela célula, para crescer, precisa passar por aquele estresse. E aquele estresse constante. Porque se a gente parar, ela murcha. Ela volta ao tamanho normal dela. Quando aquela célula não passa por aquele estresse, ou quando acontece qualquer outra coisa, um acidente, que aquela pessoa não se movimenta mais, a célula muscular ela pode atrofiar. Ela pode causar uma atrofia. E o que seria essa atrofia? Seria a diminuição de tamanho ou até a diminuição de células. Aquela pessoa perde células. Sabe o que o Senhor falava ao meu coração? Que muitas das vezes nós não queremos passar por coisas que vão nos transformar e nos fazer crescer. Mas muitas das vezes nós nos deixamos ser atrofiados, desviando o olhar de Jesus. Não querendo passar por aquilo que precisamos passar, que é a nossa santificação. Eu não estou dizendo para você que parar de olhar para o errinho do teu irmão vai ser fácil. Eu não estou dizendo para você que parar de faltar à missa vai ser fácil. Eu não estou dizendo para você que chegar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho e falar de Jesus vai ser fácil. Eu não estou te dizendo que olhar para Jesus vai ser fácil. Eu estou te dizendo que olhar para Jesus, se movimentar, sair do teu lugar e buscar Jesus constantemente, vai te fazer crescer. E não vai te fazer se atrofiar. O Senhor quer te ver crescer. Ele sabe a capacidade que você tem de crescer. Ele sabe que se colocou esse desafio na tua vida, você é capaz de vencer. Você é capaz de lutar. Você é capaz de buscar. E o Senhor falava algo muito mais ainda no meu coração. Mais. Que Ele não somente quer olhares voltados para Ele, mas Ele quer pessoas que se decidam continuar olhando para Ele. Porque se a gente não continuar, igual aquele músculo, se aquele músculo não estiver recebendo aquele estresse, se aquele músculo não se submeter àquela pressão, aquele peso, ele volta para o mesmo lugar que ele estava. Ele volta para o mesmo tamanho que ele estava. E o Senhor não quer te ver retroceder. O Senhor te trouxe aqui para te fazer crescer, não retroceder. Então olha para Jesus. Fixa o teu olhar em Jesus, porque Ele quer te fazer transbordar. Ele quer te fazer transbordar. Da mesma maneira que Ele me trouxe aqui nessa noite, colocou esse microfone na minha mão, o Senhor pode estar precisando de você na sua casa. O Senhor pode estar precisando de você no seu trabalho. O Senhor pode estar precisando de você ali fora. Porque nós sabemos como o mundo está hoje. Nós sabemos, e eu poderia, eu trouxe uma lista aqui de coisas. Juro, eu escrevi uma lista de coisas que podem nos fazer desviar. Lá fora tem muita coisa que podem fazer desviar o nosso olhar. Mas sabe o que vai fazer o seu olhar ficar focado? Eu vou te dar uma chave agora. Uma chave. Você tem que focar nisso daqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Entra no teu quarto, fecha a tua porta quando os teus pais, quando a tua família estiver fazendo furdunço, brigando, gritando. Fecha a porta do teu quarto e ora.
Fecha a porta do teu quarto e fala bem assim: minha alma está com sede, Senhor, eu quero estar perto. Eu quero olhar da mesma maneira que aquela menininha falou aquele dia no grupo de oração, que o meu olhar precisa continuar voltado para o Senhor. Eu te peço, Jesus, me capacita. Faz com que esse olhar fique focado. Me dá essa força necessária para prosseguir, para vencer esses desafios. Muitas das vezes as pessoas dizem: ai, é muito ruim a gente ficar pedindo a Deus toda hora coisa. Deus realmente não é um gênio da lâmpada para realizar tudo na sua vida. Todos os seus desejos. Mas Ele quer realizar tudo que Ele tem para você. Ele quer realizar não os seus desejos, mas os deles na tua vida. O dele na tua vida. O dele na tua casa. É somente isso que Ele tem para você.